Tamo aí, estamos com mais um vídeo. E dessa vez vamos com um vídeo de outro canal que eu não conheço. E também não conheci pelo Digo, eu conheci recomendado pelo YouTube. Passando Negro. Calma aí. Passado Negro 2 filmes de zumbi. Então vamos lá, né? O racismo oculto em The Edge. É o nome, esse nome, é que é a série de zumbi, tá bom? Então vamos lá. Que terminou com 11 temporadas. Então vamos lá. Vamos para mais um vídeo. Vamos lá, né? Deixa eu baixar só. Aí. Vamos lá. Rick é um policial de uma cidade pequena que ninguém mais lembra. Um dia, enfrentando um bandido, ele, que não era lá muito experiente, acaba sendo baleado e acorda semanas depois, em coma, num hospital completamente deserto, sinais de uma rápida evacuação. Ele abre o elevador, diante dele cai um cara que não parece muito bem. Ele vai até a cantina do hospital e daí ele descobre que ele está fazendo parte de um apocalipse zumbi. Simples e direto. E essa narrativa acabou se tornando um fenômeno dos anos 2000 e 2010, gerando, além do próprio gibizinho, uma série de enorme sucesso que foi se perdendo no caminho, com um monte de spin-off, que também nunca encontraram rumo. Isso para não falar de todo tipo de colecionável, camisetas de gosto duvidoso e o retorno de uma mania que já era considerada esquecida. E sim, estou falando desse famoso subgênero que é o apocalipse zumbi. Muito já se falou sobre ele, por que nós gostamos de histórias com mortos-vivos, e em partes é porque a gente gostaria que isso acontecesse. Sim, sou contraditório, mas o imaginário de um apocalipse zumbi é em muito a suspensão de qualquer obrigação moral por uma empatia. Os outros são abertamente ameaçadores, eles são tão somente obstáculos à minha vida, então Shibao. Mas será mesmo que não há mais espaço para qualquer tipo de reconsideração do outro? Será que apocalipse zumbis estão aí para nos dizer que, mesmo diante da dificuldade de reconhecer o outro, ainda é preciso se importar? Então, eu vou aqui nesse vídeo reconsiderar o gênero apocalipse zumbi, entender a sua história. É doideira que eu assistia muito apocalipse, filmes de terror assim de zumbi quando eu era pequeno. Mas hoje em dia eu não assisto tanto. E a sua filosofia, e nada melhor do que fazer, a partir daquela obra, se tornou a principal expressão do gênero no século XXI. Caso você seja um completo ignorante, eu estou falando de The Walking Dead. Do The Walking Dead. Eu sei o nome, eu só não lembrava. Eu só não sabia como se pronunciava. Mas é The Walking Dead. Uma série que eu assistia, se não me engano, a primeira temporada. Depois não assisti mais, porque, sei lá, né, 11 temporadas. Olha quem fala. Quem assistiu as 20 temporadas de Grey's Anatomy. Criado por Robert Kirkman em 2003, no mesmo ano inclusive que Kirkman também lançava O Invencível, The Walking Dead acabou 21. Eu assisti as 21 temporadas. se tornando um fenômeno de vendas e dentro de um contexto editorial bastante particular. Tratava-se de um quadrinho em preto e branco, publicado por uma editora de trabalhos independentes, no caso a Image Comics, uma editora fundada nos anos 90, a partir de uma debandada de artistas que trabalhavam para a Marvel. A ideia era que ali pudesse ser a casa de artistas que queriam ter o controle sobre as suas criações, de modo a depois ganhar dinheiro quando esses personagens, essas séries, se transformam em outras séries, outros filmes. E Robert Kirkman talvez seja um dos principais rostos dessa iniciativa. Embora ele não estivesse lá originalmente nos anos 90, talvez ele seja aquele que conseguiu ser mais bem sucedido, levando até as últimas consequências essa proposta. E aí tem um detalhe até engraçado nesse contexto. Robert Kirkman, quando criou The Walking Dead, mentiu. Apesar da Image ser uma editora que abriga uma série de trabalhos autorais, também não vale tudo. E na época, os editores Jim Valentino e Eric Stephenson acharam que a proposta desse jovem Robert Kirkman de um quadrinho de zumbi era um grande fracasso. Não valia a pena insistir nisso. O apocalipse zumbi era um gênero considerado morto, velho,
um sucesso lá dos anos 60, 70, que não valia a pena insistir. Kirkman, então, deu um migué. Ele disse que The Walking Dead era uma falsa história de zumbis, que na verdade era uma trama sobre uma invasão alienígena e que os ETs estavam criando zumbis para conseguir controlar nossas vidas e que, portanto, depois o quadrinho se tornaria uma ficção científica. Só que a verdade é que o Robert Kirkman nunca teve essa intenção, ele só fez isso para que deixassem ele publicar, e o rapaz estava tão confiante no trabalho que ele tinha, que ele acreditava que, com o sucesso de vendas, ele depois poderia contar a verdade. E assim foi. Depois de alguns números já publicados, ele tocou a real para os editores. Mano, é doideira de como o cara meteu o louco pra conseguir vender, né? É o seguinte, nunca teve ET nesse negócio. Só que aí The Walking Dead já estava vendendo bem, já havia sinais de que a onda zumbi estava voltando, Extermínio, de 2002, Madrugada dos Mortos, de 2004, os quadrinhos, o cinema, a cultura pop estava voltando a curtir zumbi. E isso chega até a ser engraçado no quadrinho de The Walking Dead, porque essa introdução que eu acabei de fazer aqui pra vocês dura 6 páginas. Sim, depois de 5 páginas você já tem uma splash page, desenho de página. Testando seus conhecimentos de física. Desenho de corpos voará. A força pra direita. Desenho de página cheia, recheado de zumbis, e era isso. A desconsiderar que o Robert Kirkman talvez nem pensasse muito no quanto que essa obra se tornaria famosa. Ele achava que era um gibi que ia vender bem, mas não o fenômeno que virou. E eu digo isso porque ele se utiliza de algumas referências que poderia gerar até alguns processinhos. Rick, quando acorda do coma, é muito semelhante com o protagonista de Extermínio, filme que saiu um ano antes. Já o título, The Walking Dead, era referência direta a um filme de 1936, estrelado por Boris Karloff, o mesmo ator que eternizou Frankenstein, embora aqui seja mais uma história de morto-vivo do que exatamente zumbi como a gente o entende hoje. Aliás, a história do subgênero apocalipse zumbi remete a eventos que, na verdade, ajudam até mesmo a gente entender o tanto do fascínio que nós temos por esse tipo de história. Para isso, a gente precisa olhar para o voodoo haitiano. E apesar da palavra voodoo, por causa da cultura pop, ter se tornado uma palavra associada a todo um estigma de magia negra e coisas do tipo, Voodoo é pra Jacu. a gente está falando, na verdade, de uma religiosidade que surge a partir... Voodoo não vem da Umbanda, essas coisas todas. Só pra ter uma noção. Só. de diferentes povos africanos que foram escravizados, misturado com elementos indígenas e o próprio catolicismo. E uma característica interessante no voodoo é que a alma humana não tem uma única unidade, mas ela é dividida em partes. De um lado a gente tem Tibonange, o pequeno anjo bom, que é a consciência, a personalidade, o intelecto e a vontade. É a parte que nos torna indivíduos. Porém, há também o Grosbonange, grande anjo bom, que é a força vital, o sopro de vida, que mantém o corpo funcionando, uma espécie de energia animal, mas também está ligada à ancestralidade, um fator importante para a religião voodoo. O lance é que na zumbificação, o que acontece é que o Tibonange, aquilo que remete à nossa individualidade, é sequestrado por um feiticeiro, um bokor. Ele usa o pó de zumbi para induzir uma morte aparente e após o enterro ele exuma o corpo e realiza um ritual para extrair e aprisionar o Tibonange em um pote de barro. Então o que resta é um corpo que respira, caminha e trabalha, principalmente trabalha, mas não tem memória, vontade própria ou consciência de si. Muito é falado do quanto que o conceito de zumbi é uma alegoria à escravidão. Afinal, para um escravizado haitiano, o maior medo não era a morte, que no voodoo significa o retorno da alma para a ancestralidade. O maior medo era continuar sendo escravo após a morte. Inclusive, a zumbificação poderia ser usada até mesmo de modo a fazer justiça dentro do próprio grupo. Aquele que cometeu atos ruins na vida, talvez pudesse ser castigado depois, de modo a se tornar um zumbi. Porém, a imagem mais impactante, de fato, é a do zumbi como o escravo eterno, a representação máxima da perda de autonomia. O zumbi trabalha nas plantas de cana-de-açúcar à noite, sob o chicote do bokor. Claro que, obviamente, nós estamos falando aqui de uma religiosidade e os loas, as divindades do voodoo, também intervêm nessa situação. Inclusive, é entendido que Baron Samedi, o senhor dos cemitérios, precisa autorizar uma zumbificação. Se ele decidir que o tempo de uma pessoa na Terra ainda não acabou, o ritual não vai funcionar. Agora notem, mesmo... Desculpa, gente, eu tava rindo da mulher dançando, eu não tô rindo, nada disso não. E novamente, gente, não estranhe se eu ficar assim, ó, com o telefone, ó.
É porque ele abafa muito, tá? Então eu tenho que ficar com o ouvido de fora pra mim não ficar parecendo que eu tô falando baixo. Aí eu começo a falar alto. Tá bom? Vocês entenderam? Tá bom? Então é isso. Prosseguimos. Mesmo tendo todo esse caráter espiritual por trás, o que você tem, na verdade, pensando por um viés mais materialista, é o zumbi como, antes de tudo, a imagem daquele trabalhador que está posto numa situação tão além de qualquer tipo de disposição ou autonomia, que tudo aquilo que ele faz é num estado de torpor que está para além ou aquém de uma vida. Dito de outra forma, o zumbi é a imagem mais direta da própria escravidão. Só que o voodoo haitiano, ou melhor dizendo, a ideia de zumbi, conforme ela foi se disseminando para além do próprio Haiti, foi ganhando novos contornos, inclusive se entrecruzando com outras lendas bastante antigas. É sempre muito complicado falar quem criou a ideia de zumbi, quais foram as primeiras obras, mas vale destacar aqui algumas. Como é o caso do filme O Gabinete do Dr. Caligari, de 1919, onde a ideia de zumbi também se confunde com a ideia da hipnose. Reanimator, de H.P. Lovecraft, de 1922, onde nós temos mortos reanimados a partir de um soro químico que são violentos, irracionais e canibais. Outra obra muito importante, de 1929, é The Magic Island, de W.B. Seabrook. Ele é fundamental aqui porque descreve trabalhadores mortos-vivos em campos de cana-de-açúcar, uma referência mais direta, justamente, ao significado haitiano de zumbi. Em 1932, você tem um outro filme chamado White Zombie, Zumbi Branco, estrelado dessa vez por Bela Lugosi, famoso ator que fez Drácula. Aqui a ideia é trazer essa visão um tanto macabra, estigmatizante do voodoo, porém uma obra que acabou influenciando diretamente Robert Kirkman para o seu The Walking Dead é Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, de 1954, e que embora aqui a gente não tenha exatamente zumbis e sim vampiros. Eu cheguei a assistir a esse filme. Eu cheguei a ouvir como era a história desse filme, Eu Sou a Lenda. E o filme em si é bom, mas a imagem que é meio pá, né? Também pela época também, né? Eles agem como uma horda, cercam casas, causam colapso da sociedade. Até mesmo Jorge Romero fala que teve suas ideias a partir dali. E já que eu falei de Jorge Romero, ele é o cara que a partir de 1968, com A Noite dos Mortos-Vivos, vai estabelecer as bases para isso que depois se tornaria um subgênero. A partir de Romero, o zumbi não é mais um Desculpa pela notificação, o telefone vibrou aqui. Desculpa. escravo de um mestre. Ele é literalmente um cadáver reanimado que come carne humana. Porém, uma coisa que também se tornou bastante marcante, muito pela influência de Romero, é a politização da figura do zumbi. Ainda em A Noite dos Mortos-Vivos, o nosso herói, um homem negro, que resistiu à praga zumbi, acaba sendo assassinado por acidente, muitas aspas aqui, por um grupo de rednecks, caipiras brancos americanos. Isso para não falar de toda uma crítica à Guerra Fria, experiências atômicas. Outro filme também muito influente do Romero vai ser O Despertar dos Mortos. Mas é aí que eu falo. O título fala O Racismo Oculto de The Walking Dead, De 1978, inclusive o filme de 2004 do Zack Snyder, Madrugada dos Mortos, é um remake. Só que o Despertar dos Mortos original tem uma crítica ainda mais evidente. O zumbi aparece como uma metáfora do consumismo. Os sobreviventes, presos num shopping, vão cada vez mais se zumbificando por uma ideia de sociedade que é completamente alienante. E tem esse detalhe engraçado que os zumbis se dirigem ao shopping não só porque tem pessoas lá que eles possam comer, mas simplesmente porque é uma memória reflexa. É como se um sujeito consumista acabasse tão zumbificado que, sem perceber, ele está sempre se dirigindo a algum tipo de templo do consumo. No caso, um shopping. Romero fez outros tantos filmes. Um a se destacar mais tardio é A Terra dos Mortos, de 2005, que aqui, de novo, a questão política fica muito óbvia, porque os zumbis são basicamente mostrados como pessoas que foram apartadas da ideia de progresso, dos bens capitalistas, e aqui o que a gente tem são zumbis começando a ficar ligeiramente inteligentes, aprendendo a usar armas, e no final, meu amigo, o que você tem é literalmente uma revolução. Porém, apesar do sucesso do gênero apocalipse zumbi, ele ficou, como eu já tinha dito,
Uma coisa um tanto datada, daí a dificuldade do Robert Kirkman até de justificar um quadrinho sobre isso. Porém já haviam sinais, até mesmo nos anos 90, que a coisa estava voltando, era só olhar para o mundo dos games. É o caso de Resident Evil, lançado originalmente em 1996, e que quem foi moleque naquela época, como é o meu caso, sabe do impacto que esse jogo teve para muita gente. Agora notem como a evolução do subgênero também diz muito sobre os medos de cada época. Entre os haitianos, a escravidão. Entre a recepção ocidental da ideia de zumbi, o medo da perda da liberdade individual. A partir de Romero, porém, zumbi se torna a fobia do colapso social, da guerra nuclear, do consumismo desenfreado. Já com Resident Evil e o que veio depois, entra o medo do bioterrorismo, de vírus produzidos no laboratório. E não por acaso, dos anos 2000 em diante, o gênero vai se tornando cada vez mais uma expressão do medo da polarização política, da dificuldade de falar com grupos muito diferentes de você, do quanto os outros parecem zumbificados perante a sua visão de mundo e, claro, o medo de uma pandemia. E convenhamos, se tornou bastante concreto. Mas tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é um panorama, nos ajuda a entender o subgênero, mas ainda não é exatamente uma resposta. Segue em aberta a pergunta: por que a figura do zumbi, a ideia de um apocalipse zumbi, é tão fascinante? Para isso, vamos voltar aqui para a história do The Walking Dead. Quando a gente analisa o começo da série, a gente tem pistas bastante concretas do porquê histórias assim nos comovem e por que The Walking Dead fez tanto sucesso. Voltando ali para as primeiras páginas do Rick esbarrando com a horda de zumbis na cantina, o que a gente acompanha é uma sequência que acabou se tornando quase que um tropos obrigatório do subgênero. O sobrevivente deslocado, vendo cada vez mais e mais sinais dessas pessoas que ele nem sabe se estão vivas ou mortas. O fato de ele ver o que foi uma mulher lá de uma bicicleta, ainda tentando falar, tentando se expressar, isso choca, mas ele, acima de tudo, quer voltar para casa, quer saber se sua família está bem. Ele acaba, porém, levando uma pá na cabeça, e é ali que ele conhece Morgan Jones e seu filho Duane. Eles estão ali muito para servir principalmente como aquele personagem que na teoria narrativa a gente identifica como o personagem enredo, aquele que traduz para o nosso protagonista, que se confunde conosco, sobre o que de fato está acontecendo. Esse encontro é importante porque aqui a gente vê muito da personalidade de Rick. Ele é um cara gente boa, ponderado, mesmo diante da angústia de não saber onde está sua esposa e filho, ele mantém a cabeça fria, consegue ser objetivo, pensa em ir atrás de armas, inclusive divide com Morgan, inclusive dá para ele até mesmo uma viatura policial, e fica sabendo que muitos dos sobreviventes se dirigiram para Atlanta. O governo havia dito para que as pessoas se concentrassem em grandes cidades, porque seria mais fácil lá de manter o controle. Só que assim, a gente sabe, né? Dentro desse subgênero, esse tipo de ideia com certeza vai dar errado. Essa primeira aventura de The Walking Dead, ela tem um final bastante emblemático que pouca gente lembra, que é o fato de Rick voltando para aquela zumbi caída da bicicleta e dando um tiro, encerrando o sofrimento daquele ser. Rick chora, porque uma coisa que depois ele até vai falar é que ele era um policial que não dava tiros. Era uma cidadezinha de interior, muito segura. Tirar a vida de alguém, mesmo que seja um zumbi, para ele não é fácil. Dentro da sua jornada, a falta de combustível acaba atrapalhando, ele esbarra com casas de famílias que não quiseram esperar o apocalipse zumbi chegar, se é que vocês me entendem, e aí ele acaba achando um cavalo. Isso acabou... Vocês sabem, né? Cometer suicídios. Ai, ai. Vamos lá, né? Prosseguimos. produzindo uma cena que se tornou muito emblemática, inclusive na série, desse cowboy moderno, montado a cavalo, numa região de fronteira, não fronteira de Velho Oeste, mas sim uma fronteira existencial. Ainda dá pra chamar tudo isso de humanidade, o que é ser humano. E chegando em Atlanta, obviamente a gente sabe que vai dar ruim. E eu gosto do quanto que o Robert Kirkman é um cara que não perde tempo. Isso até explica também parte do sucesso de The Walking Dead e também as críticas que vieram depois, porque era uma história, pelo menos no começo, muito ágil. Tudo acontece muito, mas muito rápido. Se você teve contato apenas com a série, vai ficar surpreso o quanto que o quadrinho avança com a história numa velocidade impressionante. E aquele cavalo que foi apresentado para nós com uma imagem tão poderosa do Muitos refugiados estão... É complicado. Nossa, que vídeo. Do cowboy, do homem da fronteira, logo já dá ruim. O cavalo é atacado por uma horda de zumbis, já não tem mais cavalo. Rick acaba cercado por zumbis, não sabe o que fazer e só não se ferra mais porque é salvo por um outro personagem que vai se tornar muito querido na série,
que é Glenn. É ele quem o guia pela cidade, pede que Rick, inclusive, pule entre prédios, coisa que não é bem simples de fazer. E é Glenn também que, mais uma vez, cumpre a função daquele personagem que explica tudo pro protagonista, que explica tudo pra gente, que deu tudo errado. A tentativa do governo de agrupar pessoas só fez com que você oferecesse um banquete para os zumbis. Rick cai em desespero, sinal que sua esposa e filho morreram. Glenn então o leva até o acampamento de sobreviventes, e aí vem um pingo de alívio nesse mundo horroroso. Lori, sua esposa, e Carl, seu filho, estão vivos. E quem estava protegendo a sua família lá era Shane, o seu colega, seu parceiro, que inclusive estava presente no dia que Rick foi baleado. Porém, isso vai ser o começo de um triângulo amoroso, que já adianto, na série se alonga demais, no quadrinho a parada é bem mais concisa, e que chega até a ser estranho quando você tem o primeiro contato com a história, porque caramba, é um apocalipse zumbi, é o fim do mundo, e de repente a gente está vendo aqui uma história que no final das contas é dor de corno, restando saber quem é o corno da história. Isso soa talvez meio piegas, e é mesmo, mas isso, acreditem, já é uma pista muito importante para entender sobre o que é um apocalipse zumbi. E eu já adianto, tem a ver com o que filosoficamente é para você uma pessoa. Quando a gente pensa a ideia de uma pessoa, seja qualquer pessoa, quais são as suas características? O que define uma pessoa? Alguns padrões são necessários, alguns traços são característicos. Só que o que o Apocalipse Zumbi muito brinca é com o fato de que talvez não dê mais para confiar em ninguém. Essa imagem fica óbvia na figura dos zumbis, mas isso também começa a aparecer nos sobreviventes, até mesmo, no caso de Rick, na relação que ele tem com a sua família e com seu melhor amigo. Mas isso É mais na história de eu não posso confiar em ninguém, nem no meu amigo, porque o meu próprio amigo quer pegar a minha mulher. Então, sei lá, é uma desconfiança muito grande. pessoal, é só o começo aqui da investigação que eu quero fazer com vocês. Acreditem, tem bem mais coisa, bem mais camadas, e o que a gente vai fazer aqui é ir na radicalidade do apocalipse zumbi, ou pelo menos chegar perto disso. Para isso, eu preciso avançar um pouco mais no quadrinho, e eu vou contemplar aqui o que seriam os dois primeiros encadernados de The Walking Dead, que na série se tornaram as duas primeiras temporadas. E já adianto, a segunda temporada é um porre. Vocês vão ver como que o quadrinho é bem melhor. E claro, como não poderia faltar, vou citar filósofos aqui, porque aqui nós somos inteligentes. Mas antes de eu deixar você chocado com a revelação do que você, no fundo, sente pelos outros, peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Inocente. Então vou deixar o link do nosso apoio na plataforma por R$14,90. Tem o Sarjeta Plus com o erotismo de Jorge Batalha. Mas vamos embora. A chegada de Rick ali no acampamento traz uma série de personagens que a galera ainda se lembra talvez da série. Eu pulei o vídeo porque, né, pro vídeo ficar muito longo, então eu pulei logo o vídeo. É o caso de Dale, Coroa, dono do trailer, Andrea e Amy. Inclusive aqui vai rolar uma relação, Dale e Andrea vão namorar, algo que vai ser condenado por Donna, uma mulher mais conservadora, casada com Ellie e ambos pais dos gêmeos Billy e Ben. Tem também a Carol e a sua filha Sofia, além de Jim, um sobrevivente traumatizado por ter perdido toda a sua família. Como é de se esperar, a relação entre essa galera tende a dar ruim. Pessoas que nunca se conheceram, que numa situação de sobrevivência topam conviver, mas é óbvio que o dia a dia vai tornando tudo mais pesado. Inclusive, Rick vai tomar o seu primeiro banho depois de muito tempo, e é Dale que fala: olha, eu não quero me meter na tua vida, inclusive é legal ver a sua esposa feliz, mas fica de olho no teu amigo, porque, enfim, ele tava comendo a tua esposa, e agora você voltou, isso pode complicar. É um velho sacana, vamos combinar, mas aqui é a sabedoria. Eu acho engraçado que tem um debate aqui meio aleatório na história, mas que, de novo, tem a ver com o que o Walking Dead tenta explorar, e o gênero do apocalipse zumbi como um todo, que são as pequenas coisas agora redimensionadas quando o mundo está no limite. Então, os homens saem para caçar, Rick e Shane, e as mulheres saem para lavar roupa. E aí começa uma discussão se isso é machismo. É justamente a conservadora, que talvez aqui nesse momento seja progressista, que diz: olha, quer saber? Mano, isso foi o que, nessa época, o que o quadrinho foi criado, escrevido, né, em 76, sei lá, e já estão querendo colocar como se o escritor do quadrinho fosse machista.
sendo que não tinha isso. Entendeu? Essa altura tanto faz. Porém, vamos ser francas. A hora que tudo voltar ao normal, eu começo a duvidar se a gente vai ter direito ao voto. De novo, algo aparentemente simples, mas que revela também uma outra dimensão desse subgênero, que há um certo senso de desamparo. Ok, se um dia não tiver mais zumbis, o que vai ter depois? Talvez seja algo até pior. Já a caçada de Shane e Rick acaba esbarrando com Zumbi, que está por sua vez se alimentando de um cervo. Eles até cogitam se vale a pena comer o cervo, se ele não está contaminado. Por sua vez, um outro zumbi aparece no acampamento, ali no meio das crianças, das mulheres. Sorte que Dale, com um machado, resolve a situação. E para o choque de todo mundo, mesmo uma cabeça fora do corpo ainda se move. O acampamento está seguro, mas cada vez mais zumbis aparecem ali. Antes era um a cada semana. Agora a frequência tem aumentado. Já Rick e Lori estão cada vez mais unidos. E Shane está olhando com aquela cara de que está segurando vela. Os dois grandes amigos começam a deixar de ser grandes amigos. Rick aponta que está ficando cada vez mais frio e que, além do fato da neve poder matá-los, a frequência de zumbis tem aumentado. Rick acredita que a melhor coisa a fazer é sair dali, é levar o acampamento mais para o interior, achar um lugar protegido. Já Shane começa a ficar furioso. Ele acha que é melhor ficar por ali, já que se houver alguma salvação vinda do governo, vai ser perto das grandes capitais que isso vai começar. Dá pra ver aqui o quanto que o Rick é um cara que tenta acomodar tudo e todos. Ele discorda de Shane, mas ele não insiste. Até porque o Shane estava ali naquele acampamento antes do próprio Rick. Só que a ideia que Rick tem, para pelo menos melhorar então essa situação, é conseguir mais armas. E também ensinar para que todos ali saibam se defender. Para isso eles vão ter que voltar para a cidade. E o guia de Rick é Glenn. Aqui vem uma das ideias mais comentadas de Walking Dead. Uma ideia que parte de Rick, que é de se cobrir com os restos de um zumbi, já que, supostamente, zumbis identificam outros muito em função do cheiro. Essa cena é muito boa, eu lembro que na série também há momentos mais porrada, só que o que é engraçado é que é uma estratégia que depois eles não usam mais. Convenhamos, é uma estratégia muito eficiente, e em uma série de outras situações que eles poderiam fazer isso, eles não fazem mais. Seja como for, eles usam isso para conseguir entrar na cidade, o cenário é de absoluta devastação, eles conseguem se abastecer de armas, colocando tudo num carrinho de supermercado, mas pro azar deles começa a chover, e o cheiro de zumbi começa a correr do corpo. Eles acabam cercados, lutam bravamente e com muito esforço conseguem escapar. Enquanto isso, lá no acampamento, Shane resolve ter um papo com a Lori. Ele tenta ser um homem acolhedor, mas a Lori fala: Shane, não, Rick está de volta agora, ele está vivo e é meu marido. Você precisa parar com isso. Aí o Shane fala: mas e aquela noite que aconteceu com a gente? Lori fala: aquela noite foi um erro. Brutal, sobrou nada pro Shane. O treinamento da galera com armas revela que André é uma exímia atiradora. Não sobrou nada pro Beta. Nada pro Beta. Betinha ficou puro. Já Carl, filho de Rick, que tem só 7 anos, também quer usar uma arma. Lori não quer isso, Rick acha que é importante, a arma vai estar dentro de um coldre, se alguma vez ele estiver brincando com a arma ele vai tirar, mas convenhamos, né? Essa cena aqui eu acho curiosa porque a gente não vê os outros pais fazendo nenhuma objeção e era a primeira coisa que aconteceria. Os outros pais vão dizer assim: não, peraí, o teu filho vai andar armado no meio das outras crianças. Nesse sentido eu acho engraçado como o roteiro do Robert Kirkman, ele tem uma série de incoerências e aí você diz, bom, mas a trama quer agilizar, então eles não querem perder tempo nessas discussões, mas em compensação carrega em muitas outras, e isso é um traço do Kirkman, que é invencível do mesmo jeito. Volta e meia os personagens entram num blá blá blá, umas discussões assim que parece reunião de condomínio, e no final todo mundo decide aquilo que obviamente todo mundo ia acabar decidindo mesmo, não tem nada muito surpreendente ali, só que todo mundo quer dar a sua voz e segue o baile. Aqui no caso é Carl agora usando arma. Já o frio faz com que os homens tenham cada vez mais conseguir lenha, e considerando que homens aptos e fortes aqui é só Rick e Shane, fica sobrecarregado para os dois. Aliás, esse é um detalhe curioso. O pessoal já deve estar perguntando: e os irmãos Dixon? Então, são personagens exclusivos da série. Daryl Dixon, que depois vai se tornar um dos personagens mais queridos, pois bem, não tem aqui. Já Shane tá todo irritadiço, basta o Rick reclamar da neve, que o Shane grita: de novo você vai dizer pra gente não ficar aqui, né? Não é isso que você quer dizer? Você com certeza deve estar pensando nisso. Odeio você, quero tua mulher, odeio você. Mulher, quero, odeio você. Dale avisa Rick: esse cara vai trazer problemas. Aqueles estranhos vão tentando cada vez mais se aproximar um dos outros. E aí tem aqueles clichês também desse tipo de história, que é o seguinte: quando um personagem tá falando da sua vida demais, tá contando a sua biografia, tá dizendo como tá feliz,
você sabe que ele vai morrer. E no caso, quem vai pro saco aqui é ele. Um ataque que vai, obviamente, chocar o grupo. Além disso, Jim vai se ferir. São muitos zumbis, isso vai disparando todos. É nessa que Carl acaba se comportando de maneira heróica, justificando um menino de 7 anos ter um trabuco. Mas a sequência toda serve pra mostrar que Rick tá certo. Os ataques estão ficando cada vez mais frequentes. Eles precisam bater em retirada. Só que o ferimento de Jim também serve para reafirmar um tropos muito comum em histórias de apocalipse zumbi, que é aquele personagem que a gente vê se transformando aos poucos. O que vai acontecendo com ele, de que maneira a zumbificação se dá hora a hora. A queda da civilização começou com o silêncio das comunicações. Sem internet, sem avisos, apenas o caos. Isso é o verdadeiro apocalipse zumbi? Não, isso é navegar na internet. Convenhamos, estar online hoje é como atravessar um campo cheio de mortos-vivos, sem uma VPN, também o alert para te avisar se seus dados vazaram, sua assinatura. O link tá aqui na descrição do vídeo e também... Agora, de volta para os zumbis. Rick e Shane saem para caçar. Shane tá cada vez mais instável. Ele grita com Rick. Shane se sente culpado pelos assassinatos, mas acusa Rick de estar culpando ele, coisa que Rick não tá fazendo. Só que Rick insiste. Olha, cara, você não tem culpa disso, mas eu avisei, porra. Nós precisamos sair daqui. Isso vai continuar acontecendo. A discussão que é ouvida por Carl acaba deixando o menino triste. Ele vai embora chorando, afinal ele tá vendo o pai brigando com o tio que ele considera um amigão. E no dia seguinte, após o Jim já ter virado um zumbi e eles deixarem ele para trás, Shane e Rick saem mais uma vez para caçar. Cada vez menos eles têm achado comida. E daí o Rick fala, olha Shane, a gente tem que conversar. Shane diz, que papo é esse? Vamos lá, vamos caçar, leva o guri também. O Rick, não, vamos só nós dois porque a gente tem que botar um papo em dia. Shane então vai perdendo a paciência, dá um soco no Rick, na frente da Lori, ela dá um tapa nele. Shane então percebe todos do acampamento olhando para ele, em tom de julgamento. Shane parte pro mato, Rick vai atrás de Rick vai Carl. E aí aqui tem a revelação, né? O que todo mundo já sabe. Shane aponta a arma pra Rick e começa a falar uma série de coisas sem sentido. Mas basicamente ele tá dizendo, olha, você tem uma família, você tem um filho, eu não tenho nada. Esse grupo é tudo o que eu tenho, e o mundo que foi tirado de mim, porque eu também perdi pessoas que eu amo, eu agora perdi de novo, desde que você chegou. Você me fudeu, Rick. Agora eu não sou nada. Eu achei que eu poderia suportar isso, mas não consigo. Ela deveria ter topado. Aí o Rick sente aquele cheiro de chifre queimado e pergunta, como é? Shane fica ainda mais nervoso, começa a apontar a arma pra ele. E o que eu gosto aqui no quadrinho é que não fica tão evidente que o Shane vai atirar. Ok, você não deve apontar uma arma pro seu amiguinho. Mas assim, não teve nada a mais em termos de construção de história, em termos de quadrinização, que deu a entender que agora ele vai atirar. E de repente, Shane leva um balaço. De quem? Do Carl. Sim, é isso que acontece quando você coloca a arma na mão de criança. Carl achou que estava salvando o pai. E de certa maneira estava. Só que, obviamente, isso é traumatizante pros dois. Pra quem viu a série, a galera vai lembrar que o Shane ainda dura toda a segunda temporada, o que é um porre. Nesse sentido, eu acho que o quadrinho resolve melhor. O personagem chato da porra. E na série eles tentaram atenuar a ação do Carl, fazendo com que ele atirasse apenas quando o Shane já tinha virado um zumbi. A morte de Shane traz pra nós, no quadrinho, um flashback, no caso de Lori. O que aconteceu entre eles? E é uma cena muito ambígua. Shane tenta confortar Lori, ela diz que se sente sozinha, mas a maneira como o beijo dela é desenhado não passa uma dimensão de prazer. Shane até fala, desculpa, não queria pegar a esposa do amigo, mas Lori responde, não Shane, eu preciso de você. E o fato de Shane estar segurando forte a mão de Lori e ela com as mãos abertas, dá a entender que o que ela fez foi basicamente um ato de desespero. Tudo aquilo que pessoas diante do fim do mundo fazem. Lori não sabia se algum dia Rick ia voltar. Mas esse filho realmente é daquele do cowboy? Porque eu acho que não é, hein? Acordado do coma, aliás, ele ainda estava vivo. Às vezes os zumbis entraram no hospital e comeram o Rick dormindo. Então Lori era uma mulher, uma criança de 7 anos, e tinha um cara, um policial, que gostava dela e que estava disposto a protegê-la. Ela basicamente fez o que precisava fazer. É doido como isso acabou despertando nela um nojo, ela gosta na lápide de Shane, mas isso também é um sentimento de autodesprezo, evidentemente. Falando ainda da quadrinização, a essa altura o desenhista mudou. O primeiro álbum, das histórias que a gente comentou até agora, foi desenhado por Tony Moore, que tem um estilo mais cartunesco. Eu gosto bastante do estilo dele, principalmente dos zumbis que ele traz. Também gosto de uma certa gentileza e mundanidade que ele imprime ao rosto do Rick. Porém, a partir do segundo álbum, entra Charlie Adler, que vai ficar por bastante tempo em The Walking Dead. Ele tem um estilo mais expressionista, carrega mais no drama, e com ele o Rick fica com um tom mais austero. Então notem que, pelo desenho mesmo,
já dá pra perceber que The Walking Dead vai ganhar uma densidade dramática cada vez maior. Isso está nas pequenas coisas. Por exemplo, Dale informa a Rick que amanhã é Natal. Rick então pede pra Dale não dizer isso pra ninguém. A ideia é pular o Natal aquele ano, pra nenhuma das crianças ficar triste. É uma coisa mínima, mas é aquilo que dá a dimensão humana de uma catástrofe tão grande. E esse é um problema que vai começar a crescer aqui em The Walking Dead, já vou explicar melhor, mas em linhas gerais é que quando você acumula tragédias, chega uma hora que a gente já tem dificuldade de se conectar. Comparem com o gênero catástrofe. Um tsunami, um terremoto, um ciclone, a gente consegue sentir a dor humana. Mas quando o filme é simplesmente a destruição do planeta inteiro, simplesmente você não consegue mais. A coisa... Aquele filme lá que apareceu o menino junto com a mãe na água, eu cheguei a assistir. Muito bom, meu nome. Tá virando apenas efeitinho pelo efeitinho, impacto pelo impacto. Por isso que alguns autores, quando vão trabalhar com essas catástrofes incomensuráveis, reduzem tudo para a dimensão de um núcleo muito pequeno de pessoas. Apela para um subjetivismo. Só que no caso de The Walking Dead, não é assim que a coisa se dá. A gente ainda trabalha muito a partir da relação entre personagens. E vocês vão ver aqui que isso às vezes é um problema. Sem Shane agora no caminho, Rick se torna um líder incontestável e é dele a ideia, desde o começo, de que eles precisam levantar acampamento e ir pro interior. O caminho não é simples, eles precisam ficar roubando gasolina de carros abandonados, às vezes nem sempre eles acham os carros, às vezes tem obstáculos na pista, é preciso também saquear diferentes lugares, nem sempre tem comida, é jogar com incerto. No caminho, Rick esbarra com o Tyrese, um ex-jogador de basquete que não sabe usar arma, traz sempre consigo um martelo e ele está acompanhado da sua filha adolescente, Julie, e o namorado dela, Chris, que é um cara que desde o começo é feito para você achar ele um gurizão meio esquisito. A partir de uma intuição, Rick acaba confiando bastante em Tyrese, divide com ele comida, chega até a convidar para que Tyrese durma ali dentro do trailer, para não ficar exposto na neve. Tyrese diz que não, prefere ficar dentro de um carro ali com a filha e o genro. E isso serve para Lori dar uma bronca em Rick, dizendo, caramba, você é responsável, né? Você nem conhece esse cara e vai colocar aqui pra dentro, dormir do lado do seu filho. Veja, a Lori tá certa. Só que o que eu acho curioso aqui no quadrinho é que dá a sensação que é pra gente não gostar da Lori, porque ela não tem nuance nenhuma. Ela só é a chata. Em todas as situações, ela é chata. Se no começo do quadrinho ela ainda parecia uma personagem mais simpática, agora ela tá sempre insatisfeita. Alguém poderia dizer, saudade do Shane. Não, não é. É o roteirista que não tá gostando mais dela. Isso é evidente. Seja como for, a amizade de Rick e Tyrese cresce e ele vai se tornando aos poucos o braço direito de Rick. O que aconteceu na série foi com o Daryl e aí vem aqueles paralelismos engraçados. Porque o Tyrese vai aparecer bem depois na série, assim como o Daryl, que faz sucesso na série, vai aparecer bem depois no quadrinho. Tyrese acaba se tornando uma grande adição ali pro grupo e vai se aproximando de Carol, o que deixa o Glenn com ciúme, porque ele tava de olho também na guria. Essas questões de relacionamento aqui, eu acho curioso como é enfatizado. A Andrea tá com o Dale, o Glenn fica chateado. Pô, queria pegar a Andrea. Inclusive depois o Rick vai pegar. A Carol tá indo pro lado do Tyrese. O Glenn fica chateado de novo. Pô, sobrou nada. Essa namorolândia, obviamente, vai ter um preço. E aí vem uma revelação pesada. Lori diz pra Rick, estou grávida. E estar grávida diante do fim do mundo é um problema. Dale, que é sempre aquele cara que tem aquele papo difícil, que não é tão bem-vindo, indaga Rick do tipo, olha, é teu? E aí o Rick dá uma bronca dizendo, olha cara, tá rolando um apocalipse zumbi. Eu não vou pensar nisso agora. Eu vou garantir a segurança de uma mulher grávida. Eu não sei de vocês, mas eu acho essa discussão toda tão careta, tão xarope, mas ao mesmo tempo Eu acho que nem deveria existir essa conversa ali. Pô, diante de um zumbi, do nada, eles colocam uma gravidez. Do nada. que funciona para a história. Não são grandes pessoas, desapegadas, bem resolvidas. Não, o apocalipse zumbi juntou um bando de recalcados, ressentidos, inseguros, pessoas que estão sobrevivendo no fio da navalha e que o melhor e o pior delas aparece a todo momento. Uma informação aqui importante na série, que também é algo que eu achei que ia ser mais explorado com o tempo. Como até hoje eu nunca terminei The Walking Dead, não sei se isso vai de fato acontecer, mas eu já li bastante e essa informação vai cada vez mais ficando de lado. Que é o lance de que no frio os zumbis se movem mais devagar, inclusive podendo ficar até mesmo inertes, congelados. Isso sempre foi uma parada que me pegou numa série que vai se passar por muitos anos, considerando que os zumbis apodrecem e que durante o inverno eles ficam mais lentos, é de se esperar que em algum momento diminua o número de zumbis. Tipo, a lógica seria a seguinte, a gente precisa ficar protegido por alguns anos.
A tendência é, a cada ano, ter menos zumbi. E também, o ideal seria a gente ir para um lugar frio. Se a gente conseguir ter recursos suficientes para se manter, é a melhor opção. Lugares frios também são um problema para quem... Mas a questão é... A série The Walking Dead, ela poderia ter 8 temporadas. 8 temporadas, vamos lá, com 20 episódios cada temporada. Mas não, prefiro ter 8 temporadas não, vamos lá, 5 temporadas. 5. Cada temporada, sei lá, 30 episódios. Com um final melhor. tenta sobreviver. Mas o que é mais difícil? Conseguir lenha ou lidar com hordas de... Porque 11 temporadas pra assistir, não tem como, né, meu amigo? É muita coisa. zumbi. Outra coisa, zumbis não são rápidos, então não devem ser grandes caçadores. Não chegam a competir diretamente com você pela vida animal, que aliás, pelo fim da humanidade, deve estar agora até mais reproduzindo. Não sei, tô sendo maluco? Tô sendo um péssimo sobrevivente de apocalipse zumbi? Quando eu falo isso, eu sou louco. Porque dentro das regras de The Walking Dead, me parece a coisa mais sensata. Mas não, ninguém discute isso, ou pelo menos até onde eu li ninguém discutiu, e segue o baile. Na busca por algum lugar onde eles possam ficar, os sobreviventes se esbarram num condomínio fechado. Parece estar tudo bem, embora há alguns sinais de saque, o clima de suspense é muito grande, tem uma casa que parece estar vazia, porém, no porão, tá cheio de zumbi. Muito sacrifício, Rick se livra deles e eles decidem todos ficarem naquela casa, já que tá perto de anoitecer, e no outro dia eles vão limpar casa por casa. Como, de novo, em histórias de apocalipse zumbi, eles agora veem esperança, vão lá, estão mais felizes. É óbvio que vai dar tudo errado. Conforme a neve cai de uma placa, é revelado os dizeres, todos mortos, não entrar. E aí eles descobrem que as outras casas estão apinhadas de zumbi. É nessa que a dona vai pro saco, o que depois vai gerar um luto muito grande do Ellen, que não consegue mais manter a cabeça no lugar para criar os filhos, os gêmeos. Isso vai gerar até discussões com muita recorrência. A depressão do Ellen é longa, alguns são mais pacientes, como o Rick, alguns são mais cabeça quente, como a Andrea. Mas seja como for, voltando ali pro calor da situação, eles resolvem fugir às pressas, conseguem salvar as crianças. Já Therese percebe a sua filha e o namorado dela se divertindo na pior hora possível. Eles resolvem todos fugir, então pulando pela janela, caindo em cima. Conseguem salvar as crianças. Já Therese percebe a sua filha e o namorado dela. Uma adolescente transando em um quadrinho. Se divertindo na pior hora possível. Eles resolvem todos fugir, então pulando pela janela, caindo em cima do trailer e vão embora. Aqui vem aquela cena triste, porque a história de apocalipse zumbi tem que fazer a gente chorar, que é dos gêmeos perguntando pro pai: e a mamãe? Cadê a mamãe? O luto e a fome começam a crescer. Cada vez menos eles acham alguma coisa para comer. Numa das tantas saídas infrutíferas por alimento, Carl acaba sendo baleado. Um caipira chamado Otis atirou nele por acidente. Ele explica que ali perto tem um veterinário que pode levar todo mundo lá para salvar Carl. Só que é interessante aqui no quadrinho porque dá a entender que o Carl morreu, coisa que não vai acontecer. Mas na época que o quadrinho estava saindo, você precisou esperar um mês para saber disso. A partir desse encontro fortuito, começa o núcleo da fazenda, que na série foi alongada demais. No quadrinho, as histórias em torno desse núcleo são bem breves. Ali a gente conhece Herschel, o patriarca da fazenda, que também é veterinário. Otis, que é o capataz ali que atirou acidentalmente em Carl. Patrícia, que é a companheira de Otis. E os tantos filhos de Herschel. Lacey, sua filha mais velha. Arnold, seu guri. Outro do seu filho se chama Billy. Ele também tem duas meninas pequenas, Rachel e Suzy. E a Meg, que é quem vai se tornar mais famosa na história. Ah, meu Deus do céu, quantos filhos esse homem tem? Ele é um viúvo, a esposa morreu não por causa do apocalipse zumbi, mas Herschel aqui, nos quadrinhos, ele é um cara bastante frio. Ele cuida de Carl e em vários momentos ele diz: vocês podem ficar aqui o tempo que for necessário para o menino melhorar. E ele melhora logo. Herschel salva a vida dele. Inclusive, Carl e Sofia se aproximam. Já Lori continua enfesada, mais braba ela tá agora, porque o filho dela foi baleado. E daí o Dale, sempre o Dale, ele vai lá pra Lori e fala: olha, Lori, é o seguinte, eu vou falar de uma vez o que eu tô pensando. Então, se o filho é do Shane, não fala pro Rick, ele vai ficar chateado. Tipo, o mundo tá acabando, mas a preocupação é essa. Pra você ver que velho desocupado, até
até no fim do mundo dá trabalho. Já Glenn continua lá com aquela cara de bunda dele, até que a Meg vai trocar uma ideia e fala: o que você tá sempre com essa cara? Aí ele reluta até que ele entrega: é o seguinte, eu gostava de fulano, gostava de Beltrano, agora eu tô sozinho, eu sou um jovem, entregador de pizza, o mundo acabou, eu queria era transar. Aí a Meg falou: tudo bem, eu transo contigo. Como diz Meg, olha, o meu ex-namorado era um escroto, deve estar morto, e no mais, não é que eu esteja lá com muitas opções. Pro Glenn, tá bom. Já entre a filha do Tyrese e o namorado, tá rolando um papo estranho que dá tudo a entender que os dois estão combinando de se desviverem perante o apocalipse. Já entre Rick e Herschel, começa a rolar ali um princípio de amizade, mas Herschel é frio. Rick apela pra Herschel para que o pessoal que tá dormindo ali dentro do trailer possa dormir pelo menos no celeiro. Aí Herschel fala: não, Mano, que doideira. Doideira. você não vai querer ir lá. Os mortos estão lá. E aí vem uma revelação aqui bastante bombástica, isso na série também teve um impacto, que é o fato de que Herschel não mata os zumbis. Ele mantém todos os zumbis que ele encontra no celeiro. Até porque entre um dos zumbis está mais um filho dele. Rick briga com Herschel. Não, tem que matar, que é isso? Vai deixar zumbi vivo? E Herschel explica: você tem certeza do que está acontecendo? Tipo, às vezes é uma doença que a gente depois vai encontrar cura. A gente nem sabe se com o tempo essas pessoas não se recuperam, pois a gente não sabe nada sobre isso. E esse é um detalhe interessante que no quadrinho funciona melhor, porque tem essa cena na série e tal, só que na série, na primeira temporada, eles vão num laboratório, onde eles conseguem a informação de que ferrou, não tem muito o que fazer. Diante desse quadro de zumbificação, não existe alternativa. Só que como no quadrinho não tem isso, de fato dá pra pensar que o Herschel pode ter razão. O matar zumbi, você faz por reflexo, é isso mesmo, eles estão tentando te atacar. Mas se eles não estão vindo pra cima de ti, talvez valesse a pena manter vivo e ver o que acontece. Claro que Herschel aqui tem um motivo afetivo, tá ali o filho dele, mas ele também tá agindo em alguma dose como cientista. A relação do Rick e do Herschel, então, piora novamente, mas o Rick, sempre diplomático, tenta deixar quieto. Aos poucos, o grupo ali de Rick vai se afeiçoando à fazenda e um belo dia aparece um zumbi. O reflexo de Rick é matar o zumbi, mas como Herschel pediu para mantê-lo vivo, Rick segue sua vontade. Herschel então conduz o zumbi até o celeiro, só que quando ele abre a porta, os zumbis escapam. Os filhos mais velhos de Herschel tentam evitar que aquilo aconteça, mas daí ferrou. É aquela história. Morre Arnold, morre Lacey, e nessa situação, Herschel, apelando para o seu filho que já havia virado zumbi, pedindo que ele não fizesse aquilo, desiste de vez e sacrifica também Shaw, assim como Arnold, que tinha sido atacado. Depois disso, Herschel tenta dar fim a si mesmo, mas é Rick que evita isso. Essa cena aqui ela é importante no quadrinho porque é quase que a lembrança de que não tem esperança. Herschel ainda acreditava numa cura, ou pelo menos na descoberta de alguma indicação de que aquelas pessoas poderiam ser salvas, mas não há salvação. Herschel então descobre que Glenn e Meg estão juntos, ele fica irritado, e aos poucos ele vai associando a presença ali do grupo de Rick com a tragédia que acometeu a família dele. Herschel então corre com Rick, fala: olha, não quero mais saber de vocês aqui. Rick fica furioso: caramba, você vai nos colocar pra morrer? Herschel explica: olha, não tem comida pra todo mundo, e era isso. Aí Lori tenta interceder: olha, mais gente é mais gente pra trabalhar, a gente pode plantar mais, a gente não tá querendo ficar aqui de graça. Lori levanta a voz: escuta, nós não matamos seus filhos, você que é burro. Herschel quase bate na Lori, é Rick que intervém, mas enfim, a situação desandou. Herschel chega até mesmo a apontar uma arma pra Rick, dessa vez é Otis que o impede de atirar. Rick então perde a paciência e fala: quer saber, vamos embora mesmo. Herschel se sente depois culpado pelo que fez, mas não volta atrás. Apenas Glenn fica na família, afinal tá namorando agora a Meg, o resto porém parte. A fome acomete eles mais uma vez, da pior forma. Eles não acham mais lugar nenhum, nem resto de comida, porém acabam descobrindo que ali perto tem um presídio. Rick enxerga naquele lugar uma oportunidade. Cercas altas, muita proteção, é perfeito. Ok, faz sentido, mas de novo tem um pouco de forçação aqui. Eles tinham achado aquele condomínio fechado, tinha cercas, mas tem zumbis dentro das casas, eles tiveram que sair correndo. Bom, eles podiam voltar e limpar aquela região. Pô, ali mesmo no quadrinho, ao ver o presídio, eles pensam: mas vai ter uma galera lá dentro. Mas a gente pode ir limpando aos poucos. Ora, como assim? É bem provável ter mais gente até no presídio do que tinha naquela vilazinha. Esse é o ponto aqui que eu digo que o gênero do apocalipse zumbi, ele começa a caducar. É por isso que é um gênero que funciona, mas ele tende a ficar cansativo muito rápido, porque aquilo que não era uma solução... Mano, é porque o gênero zumbi, ele vai declinando muito rápido. Muito rápido. Por isso que eu falo que a série tinha que ter no máximo 5 temporadas. No máximo.
para a história poder andar, logo depois se torna uma solução. Aí você vai argumentar que no presídio tem mais portões, então eles conseguem isolar mais região por região. Pode ser. Porém, o que eu tô mais implicando aqui é em outro aspecto. É com o fato de que chega um momento que a morte das pessoas já não nos impacta mais. É tanta tragédia, em cima de tragédia, em cima de tragédia, que fica que nem o que eu disse sobre o cinema catástrofe. Quando a coisa fica fantástica demais, o impacto vai embora. A sequência da morte dos filhos do Herschel, sendo franco, já não consegue mais ter a intensidade dos primeiros acontecimentos. Quando um zumbi, no começo da história, atacava um dos personagens, você sofria junto. Agora o zumbi, quando ataca de novo, é só mais um coadjuvante que você diz, ok, esse não volta mais. Por isso que depois a série vai seguir, inclusive criando a figura de vilões mais carismáticos, como é o caso do governador, ou mesmo de Negan. Mas vocês lembram que eu prometi aqui comentar e tentar responder por que o subgênero de apocalipse zumbi nos afeta e por que ele faz tanto sucesso? E a ideia aqui é no radical, porque eu já falei, vai do medo da escravidão, até mesmo o assombro, que são multidões que a gente não compreende mais, do fanatismo político, religioso ou até mesmo do uso de entorpecentes, mas o radical mesmo. Sim, entendi, mas aonde que se encaixa o racismo? Está na raiz, em todos esses casos, é a perplexidade que o outro nos traz. E esse outro aqui é um outro muito vasto. É algo que nos antecede e que nos exige uma ação. O filósofo Emmanuel Levinas vai dizer que todo rosto nos impõe uma experiência ética. O rosto do outro nos coloca em questão, já que o outro não é o meu igual, mas alguém que difere e que exige de mim alguma ação, nem que seja a indiferença. Daí que Levinas vai trazer o imperativo do não matarás, que é uma frase maravilhosa, ainda mais pensando num apocalipse zumbi, onde o que mais você faz é matar. Só que o não matarás aqui do Levinas não é nessa lógica necessariamente bíblica. O que isso quer dizer é que o rosto do outro é, antes de tudo, um lugar que nos coloca em questão sobre o que nós podemos fazer. Eu devo sorrir de volta? Eu devo olhar nos olhos? Eu devo virar o rosto? É melhor olhar para baixo? É melhor olhar para cima? É melhor não olhar? É melhor eu seguir no sentido contrário? Notem, nas nossas mais corriqueiras interações ao longo da vida, de um elevador ao circular em uma multidão, lidar com o outro é sempre uma experiência de incompletude. Levinas vai dizer muito que o rosto faz com que a totalidade nunca se dê. Sempre tem uma diferença, um a mais, que é personificado no rosto do outro. Por isso que o não matarás não é no sentido de não matar uma pessoa, até pode ser isso, mas é o não matarás no sentido de não reduzir o outro, porque mesmo as pessoas que você mais conhece na sua vida, certas expressões, certa cara, deixa você em dúvida. Por que você tá com essa cara aí? Você não gostou do que aconteceu? Você tá feliz? Por que você tá feliz? Para Levinas, então, o não matarás é uma... Nossa, esse vídeo ele foi por um caminho que eu não imaginava, tá? Ele não imaginava. a ética anterior até mesmo à própria liberdade. Eu não escolho respeitar o outro. Eu sou desde sempre colocado em questão por ele. E isso sempre através de uma face, um rosto que inclusive não se resume a seres humanos, que não se resume nem mesmo a seres vivos, porque a gente inclusive projeta rusticidade a objetos inanimados, as coisas têm carinha. E só isso já é também um princípio de confrontação existencial e, acima de tudo, ético. Por isso que a gente se fascina tanto em ficar reparando faces em coisas tão aleatórias. A face do outro, desse grande outro, então, é uma relação de responsabilidade sem fim, diante de toda a vida que me excede e me interpela. E uma coisa que é fascinante no gênero do apocalipse zumbi é que esse rosto é podre, é monstruoso, é nojento. É como se ele, acima de tudo, expressasse para nós a única ação, que é corra ou mate. Tentando então amarrar tudo, o que o gênero do apocalipse zumbi nos diz, o que ele nos fascina e ao mesmo tempo nos assombra, é com a absoluta miséria ética da vida. Do escravizado ao alienado, a imagem do zumbi nos diz que o outro se tornou pobre, pelo menos perante o nosso olhar. Os rostos não nos dizem mais muito, nossas reações são muito limitadas, tudo é repulsivo, não há mais vida para além de mim. O medo, portanto, que o gênero trabalha em nós, não é o medo de fato se deparar com zumbis. Pouca gente realmente teme um apocalipse zumbi. O medo que realmente é trabalhado no nosso âmago e que gera identificação é esse sentimento melancólico de que, ao ver o rosto dos outros como um lugar de desinteresse, eu também não sei mais bem direito qual é o meu lugar no mundo.
É aquela solidão entre multidões. Só que no caso, uma multidão morta-viva. Talvez não porque ela seja uma multidão zumbi, mas é porque é assim que eu a vejo hoje em dia. Essa miséria ética, portanto, reduz nossas ações, reduz a nós mesmos. Em última instância, então, o que o Apocalipse Zumbi faz é dialogar com um mal-estar radical que todos nós, no mundo moderno, hiperconectado, cheio de interfaces, interrostos, está cansado, exaurido, incapaz de vislumbrar a grandiosidade do outro e, ao fazer isso, também não conseguir mais ampliar a sua própria ação. Quando nós reduzimos o outro, nós reduzimos a nós mesmos. Não há mais muito o que fazer, não há muito mais como se relacionar. A pobreza das relações é uma pobreza ética de qualquer indivíduo. Notem então como o mito do zumbi ele é muito poderoso, com múltiplos significados. E não por acaso esse subgênero segue vivo. Como um bom zumbi custa morrer. Acho que é isso aí. Não tem muito o que dizer. Não tem muito o que mostrar mais. Deixa eu Walking até Dead ver. volta e meia tá saindo no Brasil, compilado de diferentes álbuns. Não sei se vai estar disponível no momento que você está vendo esse vídeo, mas é aquela velha história. Busquem em sebos, lojas de quadrinhos, livrarias, mas se forem na Amazon... É isso aí. Vídeo bom. Foi por um caminho que eu, sinceramente, eu não imaginava que ia tomar esse rumo todo, tá? Eu sinceramente não imaginava que ia ter esse rumo do vídeo. E eu gostei do vídeo, achei maneiro. Mas é isso, né? Um vídeo bom. Mas eu não sei o que falar. Porque, sei lá, eu fico todo tiltado. Que doideira. Nossa, que doideira. Que doideira, rapaziada. Mas é isso. Muito obrigado a você que assistiu aqui. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ai, ai.